Olá, sejam todos muito bem-vindos, grata pela companhia e espero que neste momento os bons amigos espirituais nos acolham e nos deixem em paz em todos os lares. Nós temos o privilégio neste momento de abrir o mês de Kardec pela Associação Espírita Humberto Campos. Este mês todo nós vamos dedicar a Kardec em seus vários aspectos, a sua contribuição à doutrina espírita. Geralmente, as pessoas que não são espíritas, apenas simpatizantes, ou mesmo no meio espírita, nós olhamos Kardec como se ele fosse apenas um mero tradutor, alguém que apenas foi o monge copista dos espíritos. E deixamos de olhar também as impressões que esse homem deixou na doutrina espírita. Deixamos de considerar uma obra com uma assinatura muito pessoal. É graças a esse homem que nós ainda vamos encontrar princípios muito importantes da doutrina espírita. E o meu tema, especificamente, eu vou me deter na contribuição de Kardec à educação espírita e a educação como forma geral. Trazer Kardec como alguém, como protagonista também da doutrina espírita, já nos traz também a primeira contribuição que a doutrina faz. Deus não é somente aquele ser inteligente que faz tudo. Ao contrário, ele faz uma convocação às suas criaturas. Portanto, nós somos co-criadores, segundo a doutrina, da obra de Deus. Portanto, Kardec não poderia ser apenas um agente passivo da construção desta doutrina. É interessante também que Kardec, quando a gente se pergunta sempre, né, por que será que a espiritualidade escolhe Kardec? E também nos remete a essa interrogação o fato de também neste século ser escolhido Kardec. E quando a gente se aprofunda na doutrina espírita, na contribuição de Kardec, nós vamos ver que poderia não ser Kardec, mas a espiritualidade queria que fosse um educador. Entramos na era em que o homem precisa mais da educação do que da força ou das demonstrações. Por isso, Kardec foi escolhido pela espiritualidade. E é importante porque ele nasce numa família na França, na época da elite francesa. Ele pertence à aristocracia. A família tem muito dinheiro e ainda ele vai se casar com uma mulher também que tem bastante dinheiro. Mas não é só a questão monetária que é importante. Kardec vai passear pelos salões de França, onde está a nata da cultura. Os grandes pensadores da época serão os contemporâneos e os convivas de Kardec. Kardec vai se inspirar na sua obra educacional, no romance que ele lê de Jean-Jacques Rousseau, que é Emílio, que é fundamental também para ser inspirado para Pestalozzi criar a sua teoria pedagógica. Ele também será amigo ou próximo, né, de Victor Hugo, que escreve Os Miseráveis. Ainda teremos Immanuel Kant, René Descartes, enfim, grandes nomes da filosofia e da ciência estão neste século que Kardec nasce. Então é uma época de efervescência cultural muito grande. É um momento, um período histórico que nós conhecemos como iluminismo. Iluminismo porque significava iluminar depois das trevas, né, da Idade Média. Ele pertencia a diversas sociedades científicas. Antes de ser o codificador da doutrina espírita, Kardec tinha uma reputação como cientista e como educador.
tanto que ele vai dedicar, dentro da sua extensão, da sua encarnação, apenas 15 anos, né, de vida produtiva, a doutrina produtiva e muito produtiva, mas grande parte foi um preparo para ele trabalhar o tema da educação. O iluminismo ele tinha três coisas importantes que eu vou destacar. A primeira é que ele não queria mais um mundo sem ciência. Queria sair da superstição da Idade Média, sair do atraso da Idade Média em termos científicos. Então, o iluminismo é a época em que nós criamos o método científico. Tudo precisa ser observado, testado várias vezes e comprovado. Tudo passará pela razão. Se qualquer fenômeno acontecer, ele tem que passar pela razão. Portanto, esse é um princípio do iluminismo e dos iluministas, né, e dos intelectuais da época que aderiram a essa ciência e informação. Também ele tem uma coisa muito interessante, que a religião será um século em que a religião perderá muito do seu poder, do poder de produzir conhecimento. Ela apenas ela ficará num papel ainda bem menos importante do que era, por exemplo, durante a Idade Média. E nós vamos ter aí também a construção dos estados nacionais, importante também. Isso além do que eram os três fatos que eu destaco aí do iluminismo, que é pouco, né? Mas para a gente ter uma ideia, e esses é o que me interessa para a doutrina espírita, o iluminismo acreditava que o homem ele devia ter a capacidade de raciocinar por si próprio e ele não aceitar a verdade daquilo que é senso comum. Reconhece alguma coisa da doutrina espírita? Sem dúvida. Kardec vai dizer que, em primeiro lugar, nós não vamos ter hierarquia na doutrina espírita, né? No movimento espírita nós teremos apenas líderes, mas na doutrina nós não teremos, porque este é um princípio, né, que o homem tem autonomia suficiente para poder aprender por si. Este princípio será raciocinado por si, ninguém precisa pensar por ele. Esse será o mote que Kardec levará para a doutrina, a influência do iluminismo, e que também vai propiciar na Europa o grande movimento da reforma protestante. O nosso padre, né, o nosso padre lá da Alemanha, Lutero, vai fazer isso, né? Apenas que Lutero vai ter, durante a organização da Igreja Protestante, manterá ainda uma hierarquia, coisa que Kardec, né, não desenhou para a doutrina espírita. Ele não queria nenhum tipo de hierarquia. Kardec nos dizia, então, que nós não teríamos nem doutores em espiritismo, né? Nós não teríamos pós-doutorado em espiritismo, nós não teríamos um curso com começo, meio e fim, né? Como, por exemplo, um curso de teologia espírita, né? Ou da teologia, como nós temos a teologia cristã. Kardec colocava dentro dos seus escritos, já em educação, que todo ser humano pode filosofar. A filosofar para o espiritismo, ele propõe a todos que aderem ao espiritismo que sejam filósofos, né? E ainda que o espiritismo não é a última palavra. Veja, Kardec, respeitando, né, sempre a diversidade, as diferenças, ele coloca que nós chegamos, mas os espíritas não são os donos da verdade. Isso é muito importante para nós ainda hoje, né? Numa época aí de tanta intolerância religiosa. O espiritismo, segundo Kardec, seria um grande debate de ideias, inclusive entre os desencarnados conosco também. Ou seja, quando ele coloca que o grupo de estudo numa casa espírita, ele tem que funcionar como um grupo de debatedores de ideias. Um grupo que vai se perguntar por quê, que vai filosofar, que vai querer saber a essência última das coisas. Portanto, é um grupo para discutir e trazer dúvidas.
Era isso que está na pedagogia espírita e que Kardec vai nos colocar o tempo todo, além da autonomia. Portanto, ainda que nós ouvimos palavras como vamos ter aula, quem vai ser o professor, ou grandes exposições, grandes monólogos, para Kardec não era este modelo de educação que ele sonhou para as casas espíritas. Ele, nesse momento, para propagar a doutrina, ele prefere utilizar-se de grupos de estudo e pequenos, porque já vou explicar por que tem que ser pequeno lá adiante quando ele fala sobre a questão de formação. Kardec também tem uma preocupação muito grande na época enquanto professor de que a França tivesse uma escola pública, que tivesse acesso a todas as pessoas. Esse era o grande desejo deste educador. E o século XIX vai começar a mudar lentamente. A jornalista e pós-doutora em educação e espírita, Dora Oconte, ela faz uma crítica bastante severa contra a sistematização do pensamento ocidental, que ele é muito inflexível, muito dogmático pela sua sistematização. E aí ela diz que tanto Pestalozzi quanto Comênios, que é outro grande pedagogo junto com Pestalozzi, que criticaram e muito a filosofia ocidental pelo seu grau de inacessibilidade, que grande parte das pessoas não conseguiam entender devido à linguagem que não é acessível. Tenho feito com algumas pessoas também um pensar sobre a nossa linguagem da doutrina espírita, né? O quanto a nossa linguagem hoje também não precisa ser traduzida, não precisa ser decodificada novamente para essas gerações. Porque muitas vezes nós usamos ainda uma linguagem também que fica difícil para quem não está dentro da doutrina espírita nos entendermos. Então, acho que essa também é um primeiro questionamento que tenho feito e que compartilho com vocês. Para entrarmos diretamente no tema da educação, eu escolhi um pedagogo, um teólogo e um psicanalista. Tudo isso ele o foi, mas ele foi, sem dúvida, um grande professor, Rubem Alves. E eu escolhi um pedaço de um trecho em que ele está falando sobre educação. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, nós continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Quem neste momento está me escutando e é educador, sabe da maravilha de que o nosso amigo Rubem Alves está falando. E ele foi extremamente de uma intuição ao trazer a palavra educação e imortalidade na mesma frase. Primeiro que para a doutrina espírita, educar é um processo de muitas reencarnações. O nosso processo de educar-se não se dá numa existência. E para isso nós precisamos da ferramenta da reencarnação. A segunda coisa que está contida nessas duas palavras que o Rubem Alves traz é que a imortalidade, o que eu levo de cada existência minha, é justamente aquilo que eu consegui aprender. É aquilo que vai comigo, que eu consigo estar gravado no meu perispírito. É aquilo que eu modifiquei. Vejo que mesmo quem não é espírita, a nossa imortalidade, de certa forma, o homem busca ela sempre. E como é que ele busca? Através da construção das suas obras. Veja que lindo quando eu ensino alguém e eu vivo através desta pessoa. Quem é professor sabe que maravilha quando encontrarmos um aluno que diz que foi por causa daquela palavra, ou daquele jeito, ou daquele exemplo, ou alguma parte da nossa personalidade que o encantou.
Então, quando o Rubem Alves nos diz nessas duas interpretações, ele foi muito feliz, porque é justamente educar e imortalidade são duas palavras de ordem da doutrina espírita. A doutrina espírita tem esse compromisso de, através das reencarnações, fazer este homem refletir sobre o seu desenvolvimento. Mas eu também vou, junto com Rubem Alves, trazer também uma frase que nos ajuda a explicar também o pensamento da educação espírita. E para isso eu usei também o filósofo, pedagogo e pouco lido Paulo Freire. A educação faz sentido, porque as mulheres e homens aprendem que através da aprendizagem podem fazerem-se e refazerem-se. Ele diz o mesmo que Rubem Alves, mas ele ainda usa uma palavra mais forte. É através da educação que eu me faço e que eu me refaço. Que maravilha quando nós saímos da ignorância do não saber, quando nós descobrimos, quando nós olhamos para trás e pensamos, por que eu agia desta forma? Que ignorância minha. Portanto, quando eu aprendo, eu tenho a condição de me refazer. E ainda ele segue, porque mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos, como seres capazes de se conhecer. Lindo, e Pestalozzi vai dizer isso. E também essa crença de que a educação educa para a responsabilidade, não para o controle, não para a dominação. A educação, ela entra na forma pacífica no homem. Por isso que educar dá tanto trabalho. Por isso que educar uma criança, educar um adolescente nos esgota. Porque a educação não é feita com agressão, ela é feita com amor. Ela é feita com eros, como dizia Platão. Portanto, o que o Paulo Freire diz e o Rubem Alves já está nos pressupostos também lá dos gregos, já vai estar lá com Sócrates e vai voltar de novo no século XIX, com Pestalozzi e com Kardec. E para nós olharmos, né, como esse processo de Kardec ele vem sendo maturado, ele vem sendo trabalhado para finalmente chegar na codificação da doutrina espírita. Ele vai publicar em 1828, com 24 anos de idade, um documento para a melhoria da educação na França, especialmente a educação pública. Veja e recomendo para quem trabalha numa casa espírita, na coordenação de estudo, na exposição, mas especialmente em grupos de estudo e na evangelização, que leia este documento. Eu retirei alguns trechos para compartilhar com vocês, especialmente para mostrar a atualidade do pensamento de Kardec. Olha como ele define educação. É a arte de formar os homens. Formar os homens. Formar já dá uma ideia de que não é apenas um aspecto do ser humano, mas é o seu todo. Então, Kardec está já dando já na primeira. E arte significa que é algo delicado, algo que merece, na realidade, o desenvolvimento das minhas capacidades. É a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude, abafar o vício, de desenvolver a inteligência, de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Paro aqui, para poder falar para vocês de novo a frase: educar é eclodir, é fazer aparecer as virtudes e abafar os vícios. Vejam, nós não vamos poder eliminar os vícios neste planeta, mas nós vamos poder exaltar as virtudes. Esse é o papel da educação. Quem é que fazia isso brilhantemente na sua pedagogia também? Jesus. Jesus, quando olhava os homens e mulheres que cruzaram com ele, ele nunca olhou os vícios.
ele sempre olhou o potencial de cada ser humano que cruzou o seu caminho. O que aquela pessoa poderia ser? Um professor, um verdadeiro educador, quando olha uma criança, ele não rotula, ele não diz não aprende, não sabe. Um verdadeiro educador, ele sempre aposta que aquela criança pode. Mesmo hoje, né, quando nós falamos no autismo, né, a gente pode fazer um trabalho, sim, dentro da limitação que tem, mas nós podemos desenvolver, sim. Não existe um ser humano que não aprenda. Não existe, isso faz parte do nosso processo mesmo de formação. E Kardec vai mostrar isso na doutrina espírita. Vai trabalhar, e os espíritos superiores vão falar muito sobre os nossos vícios e como nós chegamos às virtudes. Mas Kardec coloca que o meio para eu poder desenvolver as virtudes é a educação. E olha, hoje continua sendo a briga, o conflito, as dificuldades que nós temos, que é justamente isso que Kardec fala. Uma instrução que atenda às necessidades. Ainda nós não sabemos como a gente vai fazer para que a criança, para que o adolescente, para que a pessoa que entra no centro espírita tenha a sua necessidade atendida. E não apenas aquilo que nós entendemos que ela é a necessidade dela. Muitas vezes ainda nós fazemos o paradigma de que nós sabemos o que o outro tem que escutar, o que o outro tem que estudar, que o outro também não pode saber de acordo com a sua necessidade. É importante porque nós temos feito uma reflexão também de como temos estudado na Casa Espírita, né? Como se educar-se é um processo e ele tem que atender às minhas necessidades, quais são as necessidades deste homem contemporâneo que a doutrina espírita precisa atender também. Ele mais tarde ainda, né, ele vai dedicar grande parte desse documento, quase todo o documento está muito colocado em cima da educação das crianças, né? E eu selecionei mais um trechinho para vocês compartilhar com vocês, porque eu acho tão importante, porque são algumas falas de Kardec que não são muito exploradas, porque é justamente antes dele começar a trabalhar na doutrina espírita. E aí ele fala que como é que é possível a gente fazer uma boa educação em, por exemplo, punir as crianças com carga de trabalho. Isto é, para fazê-la amar o trabalho, a gente dá o trabalho como punição. É como se quisessem fazê-las amar as varas, né? As varas de punição, né? Veja que isso ainda nós usamos como prática. Nós queremos ensinar algo para alguém punindo esta criança, né? Então, a educação, de novo, né? E Kardec, no século XIX, visionário, né? Visionário que o era, dá esse exemplo maravilhoso. Nós ainda hoje olhamos o trabalho como algo, se nós temos alguém, um adolescente, a gente dá como castigo, né? Geralmente trabalhos, né? Para que ele entenda mesmo que o trabalho é uma punição, né? Mas tem algo ainda que ele diz nesse documento que nos serve e que tem sido também alguns grupos, né, e algumas pessoas do movimento espírita têm feito aí uma espécie de reflexão, mas também de chamamento para a prática pedagógica das casas espíritas. Olha o que Kardec diz sobre também como nós praticamos lá nas escolas, né, com as crianças. Aí ele diz assim: pergunta-lhes o que produz o trovão, a chuva, a neve, por que faz calor no verão e frio no inverno? Por que um balão se levanta e por que uma pequena pedra vai para o fundo da água enquanto um grande navio boia? Fazei-lhes, enfim, as perguntas mais simples sobre os fenômenos de que são testemunhas todos os dias, mesmo sobre os que se ligam à sua existência.
não achareis dois sobre 1000 em condições de responder. A instrução em geral está longe de estar em harmonia com as necessidades dos homens. Que maravilha! É Kardec, século XIX, dizendo para nós que nós fazemos uma educação que não atende a perguntas mais simples da vida. E eu volto novamente a dizer, isso não significa. Tanto que Kardec, no final desse trecho, ainda diz que a gente, por isso que as pessoas têm que estudar cada nova carreira. Tudo de novo. Porque realmente eu só aprendo aquilo que faz sentido, aquilo que resolve a minha vida. Então, estudar matemática, ela tem que fazer sentido na minha vida. Eu tenho que saber calcular as coisas da minha vida diária. O espaço, como ele é medido, para isso eu preciso da geometria. Entender como sou hoje também, eu tenho que ter um pouco de história. Então, essa é a prática de Kardec. Kardec segue a tradição da educação que interroga, que é curiosa e que transforma o meu dia a dia. Essa é uma coisa que nós continuamos, né, enquanto sociedade, mas também dentro do movimento espírita, a gente tem feito essa reflexão de quantos temas que nós trazemos, hoje elas realmente, e a pandemia nos mostrou isso, né, as pessoas querendo falar mais sobre os transtornos mentais, as pessoas querendo falar da sua solidão, são temas que nós temos que dar conta também, né? Porque a doutrina espírita, ela também é atemporal e ela tem conteúdo. Os espíritos nos deixaram conteúdos que servem a qualquer época. Agora, o trabalho que nós temos é o trabalho que Kardec teve no século XIX. Nós temos que atualizá-la para dar as respostas ou pelo menos ajudar as pessoas a pensar nos seus problemas contemporâneos. Portanto, essa educação, né, que nós hoje olhamos na superficialidade também, ou seja, o que está interessando é o tanto de conteúdo, né? Ou seja, eu tenho que ver, saber todo o livro dos espíritos, toda a questão, será que isso é o importante? Será que isso é o que faz sentido? Não? As perguntas que nós fazemos na casa espírita são muitas ou são quase nada? Isso também é sinal, né, do quanto nós estamos interessados no aprofundamento. Kardec foi um homem, né, de ciência. Inclusive, lutou pela criação de uma ciência de educação. Portanto, nós não podemos nunca esquecer. Os espíritas não podem ter uma outra, se são espíritas, não podem deixar de ter uma posição de alinhamento, de alinhamento com a ciência. Por isso, Kardec conciliou na doutrina espírita algo que ainda está em discussão, mas para a doutrina espírita não há essa discussão. O saber científico, ele está aliado ao saber espiritual. Não somos fragmentados. Podemos perfeitamente crer na ciência e crer em Deus, e crer na imortalidade e na reencarnação. A concepção de homem que Kardec traz para a doutrina e que os espíritos superiores trazem através, nos mostrando que nós somos imortais, é de uma natureza espiritual e não material. Kardec afirma no Livro dos Espíritos que a educação é a chave do progresso moral. Por isso ele é o escolhido. Por isso que a espiritualidade o prepara no século XIX para trazer justamente neste momento que nós só vamos nos transformar moralmente pela educação. A Dora Encontre também diz, num trecho do seu livro sobre Kardec, que o espiritismo assume a intuição. Aquela vozinha, né, que nós sabemos que os nossos protetores. Fala da revelação religiosa. A doutrina espírita também diz que foram os espíritos que fizeram, que tem lá nos ensinamentos. Mas
A doutrina também nos diz que há possibilidade de acesso ao lado espiritual da vida, mas tudo isso sob o controle da razão. Sempre, sempre. Por isso a importância do filosofar para Kardec. E esse modelo, né? Esse modelo que Kardec vai trazer para a sociedade, eu me permito ler também um trechinho para vocês desse livro escrito por Herculano Pires, que é sobre a pedagogia espírita. Ele faz um resumo muito interessante, rapidamente, ele faz um passeio sobre a formação de um homem através das épocas históricas. Então ele nos diz que a educação grego-romana formou o cidadão. O conceito de cidadão, né, que nós temos hoje ainda é da polis grega. Um homem vinculado à cidade, um homem vinculado às leis e servidor. Né? Esse é o grego. Né? O homem romano já é o homem vinculado especialmente ao exército, ao soldado, à família e ao império. A educação medieval formou o cristão, um homem submisso a Cristo e sujeito à igreja, uma autoridade destra nos regulamentos eclesiásticos. A educação renascentista formou o gentil homem, sujeito às etiquetas e normas sociais, apegado à cultura mundana. E a educação moderna formou o homem esclarecido, o homem de Kardec aí, né? O amante das ciências, das artes, cético em matéria religiosa, vagamente deísta em fase de transição para o materialismo. E a educação nova formou o homem psicológico do nosso tempo, ansioso para se libertar das angústias e traumas psíquicos do passado. Substituiu o confessionário pelo consultório psiquiátrico e psicanalítico. E ele reduziu a religião a uma mera convenção pragmática. E aí Herculano termina dizendo que a tarefa da educação espírita é a formação de um novo homem, e eu acrescentaria, deste homem integral. Porque esse modelo que Kardec vai seguir, que é um modelo de Pestalozzi adotava, na realidade, um aprendizado autônomo, mas também dizia que a gente aprendia em cooperação. Com isso, ele dizia e reiterava que a observação e a experimentação, elas se constituíam em etapas prévias e necessárias ao domínio do conhecimento em si. Desta forma, a educação e o ato de educar como uma ciência, em todas as suas obras estão presentes. Aspectos relacionados às necessidades práticas da instrução, criticando a monotonia dos estudos, a descontextualização dos conteúdos. Muitas vezes, na casa espírita, a gente pergunta para as pessoas coisas simples, como Kardec fez, e a gente tem dificuldade de contextualizar também para o nosso momento. E essa questão da monotonia, principalmente hoje na era tecnológica, nós temos tido um senhor desafio para poder deixar esse modelo tradicional de alguém na frente falando sem parar, como eu estou agora neste momento, e nós sem poder interagir. Esse é o grande recurso que a internet tem nos possibilitado, que nós possamos interagir mais com as pessoas. E ainda ele coloca da relação de superioridade que o professor tinha, né, em relação ao aluno. Veja que interessante, né? Ele não está dizendo que o professor não tem autoridade, porque às vezes a gente confunde também, mas ele está falando de um ar de que só o professor sabe, que o outro não sabe nada, né? Então essa também é outra questão importante. E para finalizar, para chegando ao meu final, eu selecionei também, em homenagem a Kardec, mas não é um texto dele. Neste momento eu retirei aqui um trecho
do Evangelho Gnóstico, tá? Ou seja, o não oficial de Tomé. Esse documento fala sobre o conhecimento. E ele diz o seguinte: ser um homem livre é aquele que adquiriu o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lemos em João. O homem livre, ele não peca, pois o que peca é o escravo do pecado. E acrescenta: a verdade é a mãe e o conhecimento é o pai. Como que a induzir a noção de que o conhecimento é que fecunda a verdade. Atenção, porém, o conhecimento da verdade, ensina o autor, apenas faz pessoas arrogantes. O até lhe proporciona alguma superioridade sobre todo o mundo, mas só o amor constrói. É isso que Kardec também vai trazer para a doutrina espírita, não somente esse homem com conhecimento, que conhece a doutrina, que conhece todas as obras, mas é esse homem que se transforma moralmente. É esse homem que vai abafando até chegar num plano em que ele possa não ter mais os seus vícios. E eu gostaria muito de lembrar, neste final, a todos os meus amigos de caminhada espíritas, que a transformação moral de cada um de nós só se dará pelo processo de educação. Uma educação individual e coletiva. E que esse é o trabalho nas casas espíritas. Nós trabalharmos o intelectual, mas o moral também. De nós podermos ajudar as pessoas no seu autoconhecimento, de nós podermos também ajudar a quem ainda está não chegando neste conhecimento, é nossa obrigação. É somente pela educação que a gente aprende a viver com as diferenças, respeita os diferentes. É somente com a educação que a gente aprende a dialogar, a trocar ideias sem virar uma luta. É através desse respeito à diversidade da natureza, do humano, quando ele se torna imortal e espiritual. Só desta forma nós sairemos para o mundo de regeneração. Este é o grande legado de Kardec, nos mostrar que o Evangelho, que será o nosso próximo assunto, ele só fará mesmo a partir do momento em que nós nos transformarmos moralmente. Eu os convido para estar conosco no mês de outubro, porque ainda nós teremos Kardec e o Evangelho, ainda nós vamos ter uma abordagem de Kardec e a psicologia espírita, porque Kardec vai legar também, né, a doutrina também tem um viés psicológico, e ainda temos também uma outra exposição falando sobre o Evangelho, né, mas agora numa questão tratada também sobre a virtude, né, a humanidade está pedindo, e depois, por último, nós vamos ter um paralelo entre Francisco de Assis e Kardec. Eu espero todos vocês nos nossos canais para que a gente possa conhecer um pouco mais deste educador maravilhoso que foi Kardec, um instrumento também maravilhoso dos espíritos superiores. Muito obrigada e muita paz a todos.